Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês com o professor Leandro e hoje, gente, vamos aí dar continuidade e falar sobre a nossa maravilhosa morfologia, que é a classe de palavras. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a preposição. A preposição, o que é que ela faz? Ela liga termos, ela liga palavras, que também é muito confundida com a conjunção que liga orações, né? Mas hoje nós vamos entender como isso funciona, né? Preposição, em outro momento eu falo sobre a conjunção. Então vamos lá, gente. Nós já vimos alguns momentos aqui falando sobre o substantivo, sobre o adjetivo, sobre a interjeição, sobre o artigo numeral, mas hoje vamos falar sobre a preposição, tá bom? E ela é muito importante. Lembrando que a preposição, ela parte também para o elemento de semântica, que é como a gente vai ver nessa aula aqui com o professor. Então, vamos lá. Ó, temos aí as 10 principais preposições que você tem que decorar. E eu vejo muito aluno reclamar, dizer que é muita coisa. E é verdade, o português é muita coisa, mas também você não aprende a música. E a música também exige ali a memorização de muitas palavras. Quem não tem uma música aí decorada, né? Então é possível, né? Então se a gente aprende a música, vamos também aprender a memorizar os bisuzinhos aí do português. Estuda e deixa de preguiça. Então vamos lá. Existem aqui as 10 principais, ó. De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contra, por. Novamente, de, para, com, em, a, desde, entre, sem, contra, por. Essas são as 10 principais preposições que dá para você memorizar. Leandro, esse por ali com acento, porque cair com o novo acordo ortográfico, né, houve algumas mudanças na acentuação. Então, o por sem acento é preposição, nada é por acaso, né? Eu vou pôr a mesa, então esse por com acento circunflexo indica verbo, né? Já tivemos uma aula sobre acento diferencial, volta lá no canal e você assiste também aqui no TikTok, pode colocar lá, que você vai encontrar o acento diferencial, que vai trabalhar com contexto, que tem palavras no singular que não tem acento, palavras no plural que tem, palavras no presente que tem, palavras no passado que não tem. Então vai lá e assiste que eu explico isso aqui bem direitinho. Lembrando que aqui no TikTok, no Instagram são vídeos mais curtos e lá no YouTube vídeos maiores. Inclusive, gente, estou chegando aos 2.000 inscritos, contagem regressiva. Conta aí com o seu compartilhamento, tá bom, gente? Aqui no TikTok tem sido maravilhoso, vídeos aí com mais 4.000 visualizações e o YouTube aí crescendo cada vez mais, né? Então, vamos ajudar o professor a crescer. Então, vamos lá. Então, já falei sobre as principais preposições, se eu já falei sobre isso, então posso apagar aqui, né? Posso apagar aqui sem nenhum problema. Show de bola. Existem as preposições essenciais que elas sempre serão preposições, que são os casos do ante, após, até, per, perante, sem, sob, traz. Essas preposições, pessoal, elas sempre serão o quê? Elas sempre serão preposições, né? Por isso que nós chamamos de preposições essenciais. Observou isso? Muito bem. As preposições acidentais, como já acontece, são preposições que serão dependendo de um contexto. Elas pertencerão a outra classe gramatical, mas dependendo do contexto, se ela tiver ligando palavras, será também uma preposição. Se ela ligar orações, ela será conjunção. Lembrando que eu vou fazer o parte 2 dessa aula para falar sobre a questão da contração e combinação, que gera muita dúvida também. E também é da questão da locução prepositiva, né? Então vamos lá. As preposições acidentais sempre serão preposições. Afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto. Gente, e uma coisa que eu sempre falo, e eu também como concurseiro, eu também sou estudante, sou professor, é a questão que o português, gente, é contexto. E não é do dia para a noite, não é passe de mágica, é a questão da prática e do treino que vai fazer você melhorar no português como em tudo, né? Na questão de estudo. Você tem que observar o contexto para você não perder uma questão e não entender o conteúdo. Muito bem? Então, falei sobre as preposições essenciais e as preposições acidentais. Beleza. A preposição também, pessoal, trabalha com a questão da semântica. Semântica vem a ver com o sentido, né? Então, uma preposição, ela pode ter vários sentidos, né? Então, eu trouxe algumas para a gente analisar. A preposição pode dar a ideia de lugar, ela pode dar a ideia de modo, ela pode dar a ideia de tempo. Tem muitas outras, né? Mas aqui eu trouxe essas aqui que são bem clássicas, né? Ó, o navio veio de São Paulo. Dá a ideia de quê? Lugar.
Eles andaram em fila, da ideia de modo. Por anos ele fez a avaliação. Tá vendo? Como a preposição pode dar a ideia de lugar, de modo ou de tempo. Lembrando que o a, né, gente, ele pode ser um pronome se ele acompanhar ou substituir. Ele pode ser um artigo se ele definir, né? E ele pode ser uma preposição se ligar palavras, né? Então, o pronome substitui acompanha, o artigo define acompanha do substantivo, ou uma preposição que liga palavras. Você sempre tem que observar o contexto. Já foi explicado aqui em outros vídeos. Volta lá no canal aqui, coloca lá a aula e você vai entender a classificação do vocábulo A. Vai depender de quê? Contexto. Muito bem. Então, nós vimos que a preposição trabalha também com a semântica. Porém, queridos e queridas, existe uma coisinha que também gera muita dúvida, que eu vou fazer um vídeo aqui só sobre isso, que é a questão da combinação e da contração. A combinação é quando eu junto dois elementos e não há perca. E a contração é quando eu junto dois elementos e há perca, tá bom? A gente também estuda isso lá no processo de formação de palavras. Também já foi explicado aqui, né? Mas podemos aí fazer vídeos reforçando o que já foi dito, né? Então a combinação pega aqui a preposição a mais o artigo o. A mais o vira ao. Então isso é combinação. Em mais o, em vez de ficar emo, fica no, né? Então é a contração da preposição em com o artigo o, vira no. Isso, gente, é muito importante, porque eu já vi muitas bancas perguntando quantas preposições tem, quantos artigos tem, né? Qual é a classe de palavra? Um exemplo. Vou dar aqui um exemplo bem legal. Vou em casa. Aí a banca pergunta assim, preste atenção, vou em casa. Quantos artigos tem nessa frase, né? Não tem verbo? Aí você diz tem nenhum, mas tem. Sabe por quê? Porque aqui dentro desse em tem um o. Então aqui eu tenho um artigo, só que ele está escondido dentro da contração. Tá vendo? Então, dentro do em, eu tenho um artigo. Então, por isso que eu tenho que estudar a preposição e a contração, tá bom? Então, as bancas também pedem isso e você nem imagina que tem, né? Então, tem que observar essa questão das partes ocultas e que fica subentendido, mas que você não vai mais errar, porque você vai aprender aqui comigo, tá bom? Então, eu acho que merece seu like, seu joinha, compartilha aí, né, gente? Vamos ajudar o professor no YouTube, no Instagram e no TikTok. Show de bola. Muito bem. Aí eu tenho aqui também a locução prepositiva. Nós já estudamos em outros momentos que a locução são duas palavras com o valor de um. Exemplo, a locução adjetiva. Amor materno, que dá a ideia de quê? Amor de mãe. Amor divino, amor de Deus, né? Duas palavras com valor de uma, classificando adjetivo. Locução verbal. Vai... Vamos lá. Vou cantar, vou cantar. Vou, o verbo, cantar também no infinitivo. Então, a locução verbal, duas palavras, né, que indicam aí um sentido só. Então, a locução prepositiva também trabalha com esse sentido. Porém, ela vai terminar com uma preposição, ó, abaixo de, a fim de. Viu como não é difícil? Então, vamos recapitular. Preposição é uma classe de palavras dentro da morfologia que trabalha em ligar palavras, né? E não confundir com conjunção. Existem as preposições que mais caem, né, que sempre serão preposição, com exceção do a, que pode ter o contexto, né? De, para, com e a, desde, entre, sem, contrapor. Existem as essenciais, que sempre serão preposições, né? O ante, após, até, pé, perante, sem, sob, sobre, trás, né? E, lembrando que o atrás se torna um advérbio, né? Ali com S e tal, trás. Tem as acidentais, que serão preposições dependendo do contexto. Afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto, né? A preposição trabalha com semântica, dependendo do contexto, pode ser um lugar, um modo ou um tempo. Existe a preposição por combinação, quando é união de elementos sem perca. E existe a contração quando há perca. E tem a questão da locução prepositiva. E para fechar, né, gente, ó, preste atenção. Por amor. Por amor, né? Ó, vou por. Só para você entender aqui a questão do contexto, o que é preposição e o que é verbo. Eu falei... não, vamos colocar aqui, ó. Estudou, mas não passou. Preste atenção. Quando é que eu vou saber que é uma preposição, quando é uma conjunção? Vamos lá. Tirar isso aqui. Estudou, mas não passou. Estudou seria o meu verbo. O mais seria uma preposição? Não, porque o mas é uma conjunção, está ligado ao verbo. E a preposição
liga palavras. Então, se ela ligou verbos, ó, estudou, passou. Então, vai ser uma conjunção. Por amor. Por amor é uma palavra. É um verbo? É não. Então, aqui é uma preposição. Porque a conjunção trabalha na ligação de verbos. E a preposição liga na combinação de palavras. Lembrando também que quando tirar a preposição, fica sem sentido. Por exemplo, pão de coco. Quando eu coloco pão coco, aquele de tem a função de ligar as palavras. E a preposição trabalha com palavras, né? Geralmente substantivos, nomes. E a conjunção trabalha com verbos. Tá bom? Em outro momento falo mais sobre a conjunção e também sobre a contração e combinação, que cai muito e gera muita dúvida. E aí, gostou da aula, gente? Deixa o like, compartilha, vamos ajudar o professor no YouTube, Instagram e TikTok. Rumo aos 2.000 inscritos no YouTube e também vamos crescer aqui, tá bom, gente? No Instagram e também no TikTok. Tudo de bom? Tchau, tchau. Fui.